Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Piazada, vamos lá então, né? Para mais uma avaliação, ali alguns comentários com relação à prova de Mônaco, temporada 2022 Fórmula 1. Gente, foi da hora, foi legal, tá rolando as paradinhas aqui, vocês vão vendo. Foi uma corridinha, no mínimo, interessante, né? Antes de começar o vídeo, né, eu quero dizer pra vocês, né, que eu tô reestruturando algumas coisas no canal, né, então a gente vai tentar ter vídeo provavelmente toda terça, quinta e sábado, beleza? Às 7 horas da noite. Então, assim, o que eu vou passar pra vocês, né? Essa semana ainda eu vou soltar o vídeo da análise do GP da Emília-Romagna e também o GP de Miami, que eu não soltei ainda, né? Vou soltar pra vocês um vídeo com relação ao Drive to Survive, que ainda tô devendo pra vocês. E um vídeo que vai ser como se fosse um Back to Basics, que eu vou trazer alguns termos que são usados muito na Fórmula 1, né? E explicar eles de uma forma bem mais simples, porque tem muita gente nova também chegando, né? Tanto no canal quanto não acompanhando a Fórmula 1 e não entende, né? Alguns termos mais técnicos. Então, vou trazer pra vocês. Então assim, piazada, vamos começar. Mônaco, uma corrida que eu achei que ia ser muito sem graça e na verdade foi legal pra caramba. Por quê? Primeiro de tudo porque choveu. Então assim, só vou fazer um parênteses antes de falar da Fórmula 1, né? Eu vou pedir pra vocês, por favor, gente, vão lá no Instagram e sigam o Felipe Drogovic. Ele é um piloto aqui do Paraná, no caso lá de Maringá, né? Que tá fazendo uma temporada espetacular na Fórmula 1 e na Fórmula 2. E assim, sigam ele lá, deem uma força, a gente precisa dar uma força para ele conseguir mais patrocínios para conseguir subir para a Fórmula 1, né? Então ele é líder hoje do campeonato e ele no final de semana passado ele fez as duas corridas, assim, ele ganhou de forma espetacular. E Mônaco também esse final de semana ele também ganhou, então assim, foi top. Mas vamos falar então sobre o final de semana de Mônaco, né? Foi um final de semana que, assim, aparentemente nos treinos as Ferraris estavam andando super bem e na qualificação o Leclerc estava tudo dizendo que ele ia conseguir se livrar dos problemas de Mônaco, né? Que ele teve, né? Tanto do acidente com a Ferrari do Lauda quanto, enfim, ele nunca ter conseguido terminar uma corrida, né, em casa. E o que aconteceu, né? No Q3 foi muito legal porque o Vettel também passou por Q3, muita gente sabe que eu gosto dele. Mas não só isso, né? O Checo estava andando muito bem, estava andando na frente, né, do Verstappen. O Sainz estava andando muito próximo do Leclerc. Mas o Leclerc deu a primeira volta, fez um tempo muito bom. E o Checo acabou na entrada do túnel, né? Ele acabou rodando e batendo. O Sainz não conseguiu parar, ele acabou que viu a bandeira amarela já muito em cima e acabou batendo também no carro do Pérez que estava rodado. E aí acabou com a volta com o Q3 de todo mundo, né? Já faltava, tipo, digamos, só mais uma volta cada um, né? Não tinha mais muito o que fazer e acabou que deu ruim. Mas, como eu estava falando para vocês, né, que o treino foi no seco, a corrida foi no molhado. Então a gente teve um elemento a mais, né, surpresa, que foi muito interessante. O que aconteceu? Muita gente criticou, né, porque demorou muito para ser dada a largada, né, foi feito, primeiro de tudo demorou, né, tipo, para os carros saírem, né, para a volta da apresentação, mas o principal, acho que, problema que aconteceu é porque muita gente começou a falar: ah, mas os carros têm pneu de chuva, por que não saem e tal. Não é uma questão só assim, sabe? A questão é que, tipo, tanto a última morte na Fórmula 1 aconteceu num circuito em chuva. O Norris teve uma panca muito forte ano passado, né, em Spa. E então, assim, no treino de classificação. Então, de fato, assim, eu creio que toda a parte dos stewards, né, os diretores de prova, eles estão bem cautelosos, acho que essa é a palavra, com relação à corrida no molhado. E assim, muita gente que estava lá falou mesmo que o que aconteceu lá, caiu um dilúvio, né, antes no começo da prova, então foi bem complicado. Mas assim, muita gente não sabe, né, que existem dois cronômetros, né, quando
inicia-se a prova da Fórmula 1. Um que inicia às 3 horas da tarde do horário local, que é o cronômetro do evento, e ele tem 3 horas de duração. Independente do que acontecer nesse intervalo de tempo, esse cronômetro vai continuar correndo. E o segundo, que é o da prova mesmo em si, né, que ele é de 2 horas. E o que aconteceu? Então, 3 horas era para ter tido a largada, eles fizeram algumas voltas, mas não estava impraticável, né, a corrida em si. E o que aconteceu? Eles deram bandeira vermelha, voltaram pro box, e pelo que eu estava vendo, né, no vídeo de comentários e análise da Ju, né, no caso do Instagram My F1 Life, ela comentou que parece que teve também um apagão no sistema de telemetria, não sei se é bem telemetria que fala, mas no sistema de gerenciamento lá do pessoal que cuida do evento. Então, por isso também que essa bandeira vermelha, né, demorou mais, porque assim, a chuva começou de fato a aliviar e mesmo assim o evento não recomeçou. Foi basicamente ali um atraso de mais de 1 hora, né, até começar. E daí o que aconteceu? Eles fizeram 2 voltas, né, atrás do safety car, depois dessa 1 hora, né, quando foi dada a relargada, no caso, ter a volta de formação, e a largada foi lançada mesmo. Durante, né, no caso, essa volta da apresentação, aconteceram 2 coisas. O Latifi acertou o muro naquele, eles falam hairpin, né, o hairpin que é aquela curva em U mais fechada ali de Mônaco. E o Stroll também, na subida do cassino, acabou dando uma acertada no muro. E assim, eles já arriscaram ir para os pneus intermediários. Todo o resto do pelotão praticamente estava com pneu para chuva intensa, né, que foi uma determinação da própria direção de prova. Então assim, nesse ponto assim, da corrida inicial, a corrida foi basicamente mantendo-se, né, essas posições, só o Stroll e o Latifi que perderam posições. E basicamente a corrida continuou assim por um bom pedaço de tempo, né? Até que, né, algumas já nas primeiras voltas ali, algumas equipes já decidiram arriscar. Por exemplo, o Gasly. O Gasly, ele já acho que se não me engano foi antes da volta 10, ele já optou por ir para os pneus intermediários, né? E assim, tava sabão a pista, né? Porque enfim tinha chovido bastante. Mas o que aconteceu? De fato, o Gasly, o Vettel também foi para o pneu intermediário. Eles começaram a realmente voar na pista, assim, com uma vantagem. Para quem não sabe, né, o pneu intermediário ele tem um escoamento menor de água, só que em comparação, né, o de pista full molhado, ele escoa mais ou menos 50 litros de água e o intermediário 20. Só que assim, com a vantagem de que o pneu de pista intermediário ele não se desgasta tanto na pista quando ele está mais para seca. Então essa era a vantagem, porque o que acontece? Falando assim, no cronômetro, o Leclerc na frente, né, ele tava com o pneu de pista completamente molhado, só que ele ainda estava muito rápido, assim, virando assim, tipo, o Gasly virava 1,32, ele virava 1,32. O Gasly virava 1,31, ele lá virava 1,30. Então, de fato, assim, ele ainda estava competitivo, né? E assim, o que aconteceu? Nesse ponto ali, mais ou menos ali na volta 16, o Leclerc já estava com 5 segundos de vantagem para o Sainz, né? Porque a ordem da largada foi, né? Leclerc em primeiro, Sainz em segundo, Pérez em terceiro, Verstappen em quarto, e Norris em quinto e Russell em sexto. Nesse ponto, o Leclerc estava muito, muito rápido. Só que o que aconteceu? A Ferrari estava com essa estratégia, né, de parar tanto o Sainz quanto o Leclerc para colocar os pneus intermediários, pelo ponto que todo mundo que estava intermediário na pista estava andando muito bem. Nesse ponto eu acho que o Sainz deu a cartada assim que tipo meio que definiu, né, a corrida para ele, assim, né, e que foi um ponto que depois se provou muito certo. Ele falou, vamos continuar um pouco mais no pneu de pista molhada e depois já ir direto para os slicks, porque a pista estava secando, né? E se todos os pilotos estavam falando que a pista sim estava ficando bem melhor. Então, o que aconteceu? Ele falou isso,
Mas assim, a Ferrari estava insistindo, vamos pôr no intermediário. O Leclerc também recebeu a mesma ordem, só que ele acatou. O Sainz bateu o pé e falou que não ia parar e não parou. E o Leclerc acatou e colocou os intermediários. Que, assim, foi, digamos assim, a estratégia coerente com o momento. Mas, nesse ponto, uma saída que o Gasly deu ali que quase olhou o muro. Aqui que ele não estava no intermediário. O que aconteceu? Nesse ponto, a Red Bull resolveu arriscar, né? Porque assim, muita gente fala, deveria ter arriscado antes, mas assim, a Ferrari, né? Mas assim, quando você está com uma posição de pista com vantagem, é muito difícil você de fato arriscar, né? Porque, enfim, você já está com a vantagem de estar na frente. Mas a Red Bull resolveu arriscar, parou o Pérez, colocou o pneu intermediário. E o que aconteceu? Depois parou o Verstappen também e colocou. Nesse ponto ainda o Sainz estava na frente, né, no caso, e o Leclerc estava em segundo. Galera, então só uma coisa que eu queria corrigir aqui pra vocês, né, que eu não tinha falado na gravação e queria acertar agora. Então vamos lá, na volta 19, né, que eu tava falando ali, no caso que foi a volta que o Leclerc parou para colocar pneu intermediário, foi a mesma volta que o Verstappen parou também para colocar pneu intermediário, e que o Pérez já tinha parado na volta 18 para colocar também. Então o que aconteceu? Esse momento o Sainz estava na liderança e o Pérez passou o Leclerc para ser segundo. Então daí no caso voltou ainda para a pista, né? No caso o Leclerc e o Verstappen ainda em terceiro e quarto. E o Sainz estava na liderança com os pneus de pista molhada ainda, beleza? Então só isso que eu queria deixar corrigido. O Sainz estava tentando, no caso, economizar um pit stop. Ele ficou na frente e a Ferrari, né, no caso, optou por, já que acatou essa estratégia, manter ele na frente. Nesse ponto, eles estavam a Ferrari fechando a janela de pit stop que eles tinham. E o que aconteceu? Quando o Sainz parou para fazer a troca para os slicks, eles acabaram chamando o Charlie junto. Só que foi muito tarde porque a Red Bull tinha parado e já colocado slicks tanto no Pérez quanto no Verstappen. Eles fizeram o que eles chamam de double stack, que é parar os dois carros ao mesmo tempo. Como o Pérez estava na frente, parou o Pérez primeiro e depois parou o Verstappen. Colocou os dois para rodar no pneu slick. E o que aconteceu? Na volta de saída, a Red Bull estava voando. Então, nesse ponto, a estratégia ainda pro Carlos estava funcionando. O Carlos parou, e no caso ele ia sair na frente ia sair atrás do Pérez, mas ele ia conseguir chegar no Pérez. Só que nesse ponto acabou que uma Williams, eu não sei dizer agora bem certinho se foi o Latifi ou se foi o Albon, mesmo tomando bandeira azul para ele sair da frente, ele acabou não saindo. E o que aconteceu? Ali o Sainz perdeu alguns segundos, que foi o suficiente para ele não conseguir passar o Pérez. Então, na hora que ele conseguiu passar essa Williams, ele ficou em segundo. E isso custou a corrida do Sainz. E nesse ponto, o Leclerc foi o que mais foi prejudicado. Porque o que aconteceu? Então, já estava Pérez em primeiro e Sainz em segundo. O Leclerc foi chamado para fazer a segunda parada e colocar o pneu slick. E a Ferrari também decidiu parar os dois carros. Só que nesse ponto, o Leclerc com o intermediário fez uma volta muito boa. Ou seja, ele chegou muito cedo no pit. E ele perdeu muito tempo, né? Então foi muito triste, assim, porque ele estava e automaticamente ele perdeu posição para o Pérez, pro Sainz, pro Verstappen, que no caso ainda saiu na frente dele. No caso, ele ficou em quarto colocado, né? E daí o que aconteceu? Nesse ponto da corrida ali, depois de toda essa confusão ali, basicamente a corrida estava em dois pelotões, né? Na frente, então, Pérez, Sainz, Verstappen e Leclerc. Russell, nesse ponto o Russell estava em quinto, já ele conseguiu passar o Norris na saída do pit, e o Norris em sexto. O Alonso, que estava em sétimo, e o Hamilton em oitavo, basicamente o Hamilton estava louco, muito mais rápido que o Verstappen, né? Que o Alonso, só que acabou que ele não conseguia passar e o Alonso estava segurando muito o pelotão. Então, nossa, estava bem. O Alonso, de fato, ele estava dizendo que ele estava tentando segurar o ritmo o máximo possível, porque o pneu, uma vez que ele começa a sofrer o graining, né, acaba que ele perde muito rendimento. Então, ele estava tentando segurar esse processo no começo do stint e depois começou a andar mais rápido, só que daí já era mais pro final da prova.
E o que aconteceu? Depois disso, o Pérez começou também a perder mais ali para as voltas finais, né? Como voltando agora falando do cronômetro, aquele cronômetro já das 3 horas de evento já estava para se encerrar. Então, assim, a corrida teria tecnicamente 77 voltas para terminar, só que como não era possível, né, cumprir 77 voltas dentro das 3 horas do evento, ela terminou por tempo. Então, basicamente, né, ali, né, eles deram, acho que se eu não me engano, foram das 77, 50 e poucas voltas, né? E nesse tempo restante ali. E o que aconteceu? No final ali, já de, vamos dizer, 15, 20 voltas para o final, ou vamos colocar em tempo ali, mais ou menos ali, uns 20 minutos de prova, basicamente o Pérez começou a perder muito rendimento e os carros da frente começaram a chegar. Os carros de trás começaram a chegar. E nesse ponto eu realmente achei que não ia dar boa pro Pérez, ia dar ruim. Mas acabou que, como o Mônaco é muito difícil passar, acabou que o Pérez acabou ainda terminando mesmo em primeiro. E foi muito legal isso. O Leclerc ficou muito chateado, né? O Sainz também ficou chateado pela questão da Williams ali. Mas no geral, assim, a corrida foi legal porque teve essa emoção. E agora aqui um ponto que eu queria destacar, né? Algumas questões. Tanto no caso ali, a pilotagem do Gasly, o Gasly estava muito ousado, né, nessa corrida ali, quando ele colocou os intermediários, ele estava pilotando muito, ele fez uma ultrapassagem, putz, legal demais, num pedaço que não dava para passar, mas ele passou. O Hamilton e o Ocon, eles estavam brigando ali também, estava uma briga legal ali por posição ali, e foi nesse ponto que o Ocon tomou uma penalização, que acabou que ele terminou a corrida em oitavo e acabou chegando em 12º, né, por causa da punição, porque ele acabou, o Hamilton entrou para dentro e ele acabou fechando, né, causou uma colisão. E na volta 27 a gente teve uma questão que foi bem tensa, que foi a batida do Mick, que também ocasionou primeiro um safety car, porque o pessoal do Mônaco trabalhou rápido para retirar o carro, só que danificou a barreira de pneus. E assim, muita gente falou, né, da questão do carro do Mick separar em duas partes, mas depois da batida do Grosjean, meio que foi, não é que ele separou em duas partes, a parte do trem traseiro é projetada para ser separada. E o último ponto que eu queria falar é que muita gente, né, comentou sobre o Verstappen não ter sido punido, né, na saída do pit, que ele voltou disputando com o Leclerc e ele acabou passando, né, a linha amarela da divisão. Só que, de acordo com as novas regras da FIA, não do livro da Fórmula 1, você precisa literalmente passar com a roda inteira para fora dessa linha amarela. E o Verstappen só colocou a roda em cima da linha. Então por isso que ele não sofreu nenhuma punição. Isso foi um problema que deu, também foi a Ju que comentou, né? Já porque a regra que foi transcrita para o livro da Fórmula 1 foi transcrita conforme o livro do ano passado da FIA, e eles não se atentaram que esse ano a FIA mudou essa regra, então por isso que não deu nada esse incidente do Verstappen. E agora uma coisa que eu queria falar para vocês, né, com relação a essa corrida, e também aqui alguns pontos que alguns amigos meus me perguntaram, e também eu queria responder, até aproveitar aqui para responder duas perguntas que eu tinha recebido no Instagram. Deixa eu só pegar elas aqui. A primeira que o meu amigo Guilherme fez é com relação à briga interna, porque agora depois de Mônaco, no caso Verstappen está líder do campeonato, o Leclerc em segundo e o Sainz em terceiro. Como que fica essa questão, principalmente de uma briga interna? Eu acho que a Red Bull, por enquanto, não vai fazer nada. E eu acho que vai ficar muito aquele deixa eles disputarem. Porque, querendo ou não, o Checo ainda está para trás do Verstappen, né, em questão de pontuação. Mas não está muito. Então, assim, eu acho que se chegar no momento é perigoso eles mandarem o Checo abrir passagem, porque o Verstappen ainda está na frente do campeonato. Mas eu não sei. Eu realmente, aqui falando em achismos, eu ainda acho que está muito cedo no campeonato para ser tomada uma decisão dessa, assim. Então eu acho que a gente precisa ver mais algumas provas que vão acontecer para responder isso. Outra que foi colocada aí para mim foi o Eric, e ele perguntou sobre a questão da cavitação, né, que aconteceu na primeira prova, e as duas Red Bulls abandonaram. Pelo que eu estava pesquisando e lendo sobre isso,
foi um teste que não era possível ter sido detectado isso antes. Então, infelizmente, sim, aconteceu no primeiro GP, mas foi, digamos assim, uma infelicidade mesmo, porque foi resolvido 100% esse problema, né, pela Red Bull. Mas foi alguma coisa que não apareceu nos testes, da mesma forma que o porpoising também não apareceu nos testes estáticos. E de fato só o tempo de corrida, que no caso provou isso quando o nível de combustível baixava bastante. E o outro ponto, que foi também uma pergunta do Guilherme, isso foi sobre o GP de Jeddah, como que o Hamilton já estava em sétimo em um momento ali da corrida. Porque o Hamilton largou lá de trás, né? E assim, estratégia, cara. Eu sempre falo assim, a Mercedes no quesito estratégia eu acho que é tão boa quanto a Red Bull. E assim, é de tirar o chapéu, assim, todo o trabalho que eles têm em conjunto, sabe? Então, tudo bem que depois o Hamilton se lascou, né, no pit stop, né? Que ele não conseguiu entrar e isso acabou com a corrida dele. Mas a estratégia da Mercedes é de fato de se tirar o chapéu, né? Porque os caras são bons mesmo no que fazem. É muito difícil que eles façam cagada. E então, galera, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa um like, comenta aqui embaixo, né? Qualquer dúvida que você tiver, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!